Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor. Vamos nos preparar para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já tem o horário que você vai à missa? Você já foi à missa? Não se pode faltar à missa. Somente as exceções, para quem mora em lugares muito distantes, não tem como ir na missa. Às vezes tem a celebração da palavra, então participe da celebração da palavra, ou um doente, ou alguma situação que possa realmente a pessoa dizer: não tem como eu ir. Interessante que tem pessoas que vivem dizendo que não foi na missa porque chegou visita em casa. Então faz o seguinte: uma vez que a visita pode ser que não tenha avisado, convide-a. Diz: estou indo para a missa, vamos comigo. É uma forma também de evangelizar. Mas você ficar sem ir na missa porque chegou visita em casa, não pode ser desculpa. Participemos do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos agora o Evangelho, Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o 35. Jesus leva os discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. Jesus já tinha um tempo que estava com eles, e agora era importante que eles pudessem dar uma resposta. Era preciso que eles chegassem a dizer quem realmente ele estava seguindo, se eles já tinham a concepção de que aquele dali é o Filho de Deus, ou se era simplesmente mais um mestre, mais um profeta que estava surgindo, e eles estavam gostando de estar por perto. A primeira pergunta, então, que Jesus faz a eles é: quem dizem os homens que eu sou? E nós ouvimos aqui a resposta. Uns falavam que era João Batista, outro que era Elias, e assim por diante. E outros diziam que era o profeta.
Agora Jesus olha para eles e diz: E vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde: Tu és o Messias. Embora aqui no Evangelho de São Marcos não traga aquele momento em que Jesus disse que o que Pedro falou não foi por um reconhecimento dele mesmo, mas foi obra do Espírito Santo, que no Evangelho simplesmente, aqui vai dizer, tu és o Messias. Aí como Pedro responde, tu és o Messias, Jesus agora já começa a falar para eles a sua missão. As pessoas precisavam entender que aquele filho de Maria, ele tinha uma grande missão. Primeiro, ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele veio aqui, ele veio neste mundo com a missão. E Jesus agora descreve a sua missão. Jesus diz o seguinte, que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, que ele iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto por eles. Agora chega o ponto essencial, e ressuscitar ao terceiro dia. 3 dias após a sua morte, ele iria ressuscitar. Aí Pedro, não querendo que o Senhor passasse por aquela situação, chega ali, começa a repreender Jesus, começa a dizer que isso não deveria acontecer, E aí Jesus fala para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Preciso entender uma coisa. Se a missão de Jesus era dar a vida por nós, se ele não morresse, nós não teríamos a redenção, nós não teríamos a salvação. Era preciso que ele passasse por tudo isso que ele acabou de dizer. Pedro ainda estava na ignorância. Ao mesmo tempo que ele chama Jesus de Messias, mas ele ainda não entendia que esse Messias, esse Cristo, o Filho de Deus vivo, como está nos outros evangelistas, ele precisava passar por todas essas coisas, por todo esse sofrimento. Era preciso, a missão de Jesus era essa. Se Jesus não morresse, se ele não desse a vida por nós, a missão dele não estaria cumprida. E era preciso que ele cumprisse essa missão. E aí, no finalzinho, Jesus vai dizer também uma outra coisa muito importante. Então ele chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem quer seguir Jesus sem passar por esta via, não está seguindo Jesus. Quantas pessoas que depois que passam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, eles começam a perceber justamente isso. É perseguição, sofrimento de todo tipo. E as pessoas ficam na dúvida, será que eu estou no caminho certo?
Porque as pessoas querem um Salvador que não sofra. E, ao mesmo tempo, eles querem um Salvador que os tire do sofrimento. Mas, meus irmãos, no segmento de Jesus, não tem como não passar por isso. Infelizmente, os evangélicos que fala muito de prosperidade depois que seguiu Jesus, está numa vida boa, não tem sofrimento, e até tem aqueles que dizem assim, que se as pessoas estão passando por qualquer tipo de sofrimento, é porque é o demônio que está agindo, é o demônio que está fazendo isso, então é preciso pedir a Jesus que tire os sofrimentos. É sinal também que a pessoa poderia estar fazendo alguma coisa de errada. Mas Jesus, ele tira as máscaras desses tipos de pregação, de pregações. Olha só como é que ele tira a máscara. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É preciso seguir Jesus no sofrimento. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas abandonaram o Senhor, não querem saber de Deus, estão em busca dos prazeres. Nós temos aí os nossos governantes que são ateus, e eles vão perseguir os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem está por trás de tudo isso é quem? O próprio demônio. O demônio, ele tem ódio dos seguidores de Jesus. Não sei se você percebeu na primeira leitura de hoje, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, de 5 até o 9, está falando justamente a respeito dos sofrimentos que Jesus iria passar. E agora Jesus traz essa novidade para nós, que nós também iremos passar. Me mostre um santo que não sofreu. Me mostre um santo canonizado pela Igreja Católica que viveu uma vida assim de maré mansa, uma vida boa, tudo que pedia Deus dava, não passou por nenhum sofrimento. Quantos não passaram pelo sofrimento? São Francisco passou pelo sofrimento. São Padre Pio de Pietrelcina passou pelo sofrimento. Quem que não passou? Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha e assim por diante. Os santos conhecidos como os desconhecidos, como Santa Alice, que sofreu bastante no mosteiro, a Santa Sônia com as 3 filhas que tiveram que passar, que tiveram que morrer, e ela viu as 3 filhas que tinham o nome de fé, esperança e caridade, vendo as 3 filhas morrerem pela perseguição que estava acontecendo. Então Jesus, ele deixa bem claro, ele não nos engana. Se você quer seguir Jesus, baseando sua vida em prosperidade, essa prosperidade material, não é bem assim. Claro que tem pessoas que vão prosperar seguindo Jesus, mas saiba de uma coisa, o sofrimento haverá também. Vai prosperar materialmente, mas vai passar também por toda a perseguição. Não existe seguimento de Jesus Cristo sem o sofrimento. E aí, para se reconhecer que Jesus é o Senhor, não basta proclamá-lo. Ah, tu és o Messias, tu és o meu Senhor. Mas é preciso olhar e ver toda a vida de Jesus. Após o seu nascimento, Herodes quis matá-lo. Depois
Jesus passou por toda aquela pressão psicológica por parte das autoridades religiosas do tempo dele. Ele foi traído por um dos apóstolos. Judas o traiu. Pedro o negou. Ele depois passou por um julgamento severo, foi condenado, foi crucificado, morreu, como ele disse ali, mas ao terceiro dia ressuscitou. É esse o nosso Deus. Foi assim que ele nos deu a vida e é assim que nós reconhecemos Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um popstar. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que derramou o sangue. É assim que nós professamos a nossa fé. Creio em Jesus Cristo. Que ele nasceu da Virgem Maria, ele veio do céu, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Esse é o nosso Deus. E quem quiser segui-lo vai ter que passar por isso. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Aí sim, meus irmãos, depois de nós passarmos por todos esses sofrimentos, e ali nós vamos seguindo Jesus no sofrimento, na dor, na renúncia, na calúnia. E depois que nós passarmos por todas essas coisas, um dia nós iremos ao encontro dele no céu, e aí não haverá mais essas coisas. Só no céu, meus irmãos, só no céu não haverá sofrimento, só no céu não haverá dor. Lá nós teremos a felicidade eterna. Você está passando por algum tipo de sofrimento por você estar seguindo Jesus? Vou dizer uma coisa para você, parabéns. É sinal que você está no caminho certo. Você compreendeu? Porque Jesus não nos enganou. Ele trouxe a verdade para cada um de nós. Para que nós nos salvemos, é preciso que nós perdemos essa vida para ganhar a eterna. Só ganharemos a eterna, a vida eterna, seguindo Jesus, configurado a Jesus. Depois Pedro compreenderá. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, nós vemos, depois que Jesus fala para Pedro 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas, aí Jesus fala, quando eram jovens, andava por onde você queria, mas agora, depois de adulto, levarão você para lugares que você não entenderá, que você não quereria andar. E aí João disse, e ele estava falando para Pedro com que morte ele iria ter que passar. E aí na tradição da igreja nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor havia morrido. Aqui Pedro tenta proteger Jesus e Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. E depois ele compreende que não pode haver seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo se não passarmos por esta via também, a via cruz. Nós temos que seguir a via cruz, a via de Jesus, para ganharmos a eternidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em um santo e abençoado domingo.